Bom, bom, bom dia, professores. Eu sou Patrícia dos Anjos, formadora aqui da EFAP, e hoje a gente vai estar aqui acompanhando a formação de vocês. Estamos agora na etapa do ensino médio, e eu convido para a nossa conversa de hoje o professor Paulo Alexandre, e desejo a todos uma ótima manhã de trabalho. Professoras, professores, bom dia, tudo bem? Então, nós estamos aqui mais uma vez com a nossa formação, né? Hoje nós vamos fazer a formação de etapa do ensino médio. A sequência de atividade com a qual nós vamos trabalhar é a sequência 3. Então, por favor, professores, sequência 3 do nosso material de 2021, do Aprender Sempre, volume 1 de 2021. Aqui posso dizer para vocês que, mais uma vez, é um prazer estar com vocês, desde o ano passado acompanhando a terceira série, agora acompanhando a etapa, né, do ensino médio, e a gente vai agora compartilhar o material, a apresentação, e a partir da nossa apresentação aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso material de etapa da terceira série. Peço, então, mais uma vez, como sempre eu digo, que vocês tenham domínio desse material, conheçam esse material, tenham em mente qual vai ser o nosso trabalho e como a gente vai poder, né, avançar com a nossa conversa. Só um momentinho para abrir aqui. Prontinho, vamos lá compartilhar agora. Agora sim, vamos lá. Aqui então está o nosso slide, né? Eu vou lembrar que esse slide e essa gravação vão ficar disponíveis para vocês, tá? Nos canais da formação, tá? Então vocês podem depois acessar esse material. Então agora a gente vai falar da formação. Aqui está o link, o atalhozinho para a gente pegar o nosso material, mas ele está lá na página da EFAP. Você vai localizar o material do Aprender Sempre, o volume 1 de 2021, de primeira a terceira série. Lá estão as 4 sequências de atividade no volume, é um documento de 192 páginas, e vocês têm acesso a todo o material nesse link, tá? Pois bem, vejamos. Hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas reflexões interessantes, né? Vamos falar sobre o planejamento a partir dos princípios de uma aprendizagem ativa. Vamos tentar reconhecer nas sequências, né, de atividades, algumas proposições pedagógicas que vão estimular, então, a investigação, envolvendo prática de leitura e produção de texto oral e escrito com uma participação autônoma. Já já a gente vai discutir um pouquinho o que seria a ideia da aprendizagem ativa, não aqui querendo ensinar, mas só recuperando algo que é sabido de todos vocês, tá? Também a gente vai discutir aqui algumas estratégias para fortalecer o planejamento da implementação deste material do Aprender Sempre, considerando a aprendizagem ativa. Todos os nossos objetivos são centrados em reflexões que a gente faz a partir de todo o material previsto na sequência de atividades 3 das 3 séries do ensino médio. Então, se você atua só em uma das séries, aqui a gente está tentando contemplar o conjunto. Lembre-se que a gente vem de um conjunto maior aí, que é esse eixo do segmento, né? A gente considera, então, com isso, quais são as expectativas de aprendizagem que a gente tem e como a gente vai tentar alcançá-las a partir das habilidades propostas. O que nós temos de refletir? O que essa sequência de atividades traz de conhecimento já adquirido para o nosso estudante e o que elas vão ajudar a gente a pensar para agregar conhecimento e como é que a gente vai criar situações de aprendizagem ativa para que o nosso estudante consiga, de fato, aplicar tudo isso que vai ser possível de discutir nesse trabalho. É evidente que
Aqui a gente já recupera alguns conhecimentos e avança com outras ideias, e a partir dessas ideias que nós temos, a gente vai propor para vocês, então, um percurso. Esse percurso não será novidade, mas é apenas um trabalho de alguém que teve uma leitura anterior do material com um olhar específico. E sugiro aqui algumas coisas para vocês também olharem para esse material. Tudo bem? Então, mais uma vez, vocês, professores, são os grandes articuladores de todo conhecimento. Vocês sabem, né? Vocês têm aqui um caminho bastante rico e bastante trabalhado, eu diria, com esse público e esse universo que vocês têm em mente. Já de saída, eu vou colocar aqui, vou pedir a contribuição de vocês no chat. Eu queria que vocês trouxessem aqui, então, as contribuições de vocês, lembrando que vocês estão familiarizados com aprendizagem ativa, e a partir do que vocês falarem de algumas anotações que eu tenho aqui, eu quero que a gente comece a ter um ponto de partida, para pensar num ponto de chegada, a partir da formação, a partir dessa discussão sobre a aprendizagem ativa. Então, peço que vocês agora colaborem aí no chat, a gente vai ter 3 minutinhos, tá? E daqui a pouco a gente recolhe as contribuições de vocês para discutir, tudo bem? Patrícia, então a gente já faz uma primeira interação para a gente poder começar o trabalho, contando com a participação dos professores, tá bem? Certo, professor. Então, vamos lá. Então, professores, pipoquem esse chat de contribuições, de dúvidas, para que a gente consiga fazer esse momento nosso aqui ser um momento de troca, tá bem? Se já tivermos alguma contribuição, a gente já pode começar a conversar. Eu sei que às vezes elas demoram um tiquinho, mas se elas forem chegando, já é bacana. Certo. Então, a gente está vendo aqui os professores participando, eles estão falando da questão leitura oral realizada pelos anos, e depois uma roda de conversa, uma avaliação diagnóstica, um levantamento de aprendizagem, em forma de perguntas. Falam também da questão da sondagem, avaliação diagnóstica aparece bastante. Ótimo. Fala a questão da leitura compartilhada. Falam... Pode falar, Patrícia. Eles falam bastante da questão da roda de conversa, né? Com a abordagem da realidade do aluno. Né? Certo. Isso já para começar a provocar vocês, tá, gente? Sobre essa questão da aprendizagem ativa, só para retomar e fazer isso virar um flash para ver se isso aparece em resposta de vocês. Quem está no centro disso tudo, né? E como a gente vai pensar isso, né? Quem está no centro dessa aprendizagem, tá? Então, vamos lá, mais um minutinho aí a gente recupera isso que vocês falaram e eu trago aqui algumas ideias. Só um minuto. Oi. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tava com probleminha aqui no microfone. Falaram a questão do debate online, pensando, né, nessa nova fase que nós estamos, né? E o aluno sempre sendo um ser protagonista, né? Ele fala essa questão. Então, gente, eu estou provocando aqui com uma pergunta, porque eu quero uma resposta óbvia nesse momento, porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a questão da aprendizagem ativa,
Deixa eu colocar aqui um caminho para vocês pensarem, né? Porque eu acho que é legal a gente colocar isso também, porque num processo de aprendizagem ativa, vocês falam do debate, ótimo. Mas eu tenho que sair do centro do debate, eu vou virar um mediador do debate, por quê? Aqui está colocada essa primeira fala, e é essa que tem que aparecer para a gente. O que está no centro do processo de aprendizagem, esse é ponto sabido. Se não é ponto sabido, que seja agora, né? Então, o nosso estudante é o centro do processo de aprendizagem. Já coloco uma questãozinha rápida, e eu vou colocar como um probleminha para vocês pensarem e refletirem, e eu já vou dar a resposta. Aprendizagem ativa depende de tecnologia, depende de internet ou coisa parecida? Diria para vocês de cara. Acho que não. Nós podemos fazer um trabalho ativo, porque eu queria tentar tirar isso, e eu vou colocar essa questão para vocês. Do mesmo jeito que a questão híbrido e remoto também não é a mesma coisa, tá? Para a gente poder pensar nisso, né? Ensino à distância, ensino remoto, ensino EAD, são concepções completamente diferentes. Não é a discussão de agora, mas é só também para a gente poder pensar que a aprendizagem ativa é possível de ser feita sem o uso de um recurso tecnológico. Se a gente puser o estudante como protagonista, como um ser engajado nesse processo, a gente consegue fazer a coisa crescer um pouco mais. Então, vocês trouxeram debate. Tudo bem. Como a gente faz o nosso estudante participar desse debate? Então, essa tentativa do engajamento é que é bacana da gente trazer, né? Então, precisamos respeitar as formas de aprendizagem dos nossos estudantes e tentar buscar espaços para que surjam novas possibilidades. Às vezes, produzir uma escultura sobre um conteúdo, não sei como a gente faria isso agora de imediato, né? Porque depende de cada ideia. Mas vamos pensar numa escultura. Tá, o que tem que ter nisso? Como é que o estudante se envolve com esse trabalho? Uma pintura ou um jogo de, sei lá, um caça-palavras, enfim, é uma questão conceitual, um jogo de enigma. A gente, como professor, faz a mediação. Então, a gente não centraliza o processo, a gente media o processo. Todo o nosso planejamento tem que ser feito, de fato, buscando a autonomia, a investigação, a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico, a resolução dos problemas e a colaboração. Quando vocês falam debate, de novo, como? Que motivações a gente traz? As nossas avaliações também têm que ser pensadas como um instrumento de formação. Então, é uma avaliação de processo e não é uma avaliação ao final do processo somente, mas a avaliação é pensada no decorrer do processo. Então, professores, já vamos retomando esse conceito, porque a gente consegue fazer, a partir dessa visão de aprendizagem ativa, um trabalho que nos ajudará e que nos organizará pensando no macro. A gente não pode pensar numa aula. Teve um episódio de um desenho animado, só para contar para vocês, uma situação muito curiosa, e às vezes eu penso que isso não pode acontecer, né? Num episódio de um desenho animado, a família lá precisava ganhar dinheiro para alguma coisa, e a mãe falou assim para a filha: olha, filha, eu dou aulas de piano, né? E a filha responde: mãe, mas a senhora não toca piano. E a mãe fala para a filha: é só eu estar numa aula à frente do aluno. Gente, não, o nosso caso não é assim. Uma aula à frente não ajuda, a gente precisa conhecer o nosso processo inteiro, tentar sondar o nosso aluno. É claro que eu estou falando isso com a ironia que foi tratada no desenho animado, mas é aqui para a gente poder pensar que precisamos trabalhar com o potencial do nosso aluno como um todo. Vejam aqui o que diz o nosso material do Currículo Paulista. É necessário enxergar o estudante de uma nova forma, reconhecendo todo o seu potencial de desenvolvimento. É necessário acreditar que todos podem aprender e ainda ter a flexibilidade para a adoção de estratégias metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia. Então, de novo, foco no que está marcado aí, o protagonismo e a autonomia do estudante. Vamos tirar da gente o protagonismo, tudo bem? Bom, aqui, gente, para a gente poder começar, então, a trabalhar com a sequência de atividades 3 do ensino médio, é necessário que a gente observe as habilidades que estruturarão
a sequência de atividades 3. Então, aqui está destacada a habilidade de cada uma das sequências, né? Da sequência 3 da primeira série, 2 habilidades na sequência 3 da segunda série e a sequência 3, a habilidade da sequência 3 da terceira série. Chamo a atenção de vocês que apenas a habilidade da primeira série tem código, tá? Porque a gente está nesse momento de transição de currículo, então aí o ano que vem a habilidade da segunda série terá código e no outro ano a habilidade da terceira série terá código. Então, aqui estamos nesse momentozinho de transição, então só aparece para a gente com código a habilidade da primeira série, tudo bem? Então, vamos perceber as 4 habilidades que nós temos que vão nortear o trabalho da sequência de atividades 3. Essas aqui são as habilidades essenciais que serão aprofundadas e também serão acrescentadas das habilidades de suporte na formação de série. Então, vejamos aqui. A habilidade da primeira série, utilizar as diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Fiquem atentos que isso aqui vai ajudar a pensar um tanto de coisas que virá com cada estudo de cada atividade específica, tá? Então, no estudo das atividades, isso é trabalhado. Percebam aqui, na segunda série, estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos, uma habilidade mais centrada com produção de texto. Analisar em textos de variados gêneros, elementos sintáticos utilizados na sua construção. Na verdade, leitura e escrita, né? Na terceira série, temos reconhecer o texto literário produzido no século XIX como fator de promoção dos direitos e valores humanos atualizáveis na contemporaneidade. Então, um diálogo com literatura e atualidade que vai ser falado na sequência na formação de etapa. Desculpa, de série. Então, falamos aqui. Primeira série, leitura. Segunda série, leitura e produção, né? Terceira série, texto literário, também trabalhando com uma questão complexa de leitura. Vejamos aqui agora, gente, como as atividades propostas na sequência de atividades 3 conversa com os gêneros que trabalham como um todo nessa sequência de atividades 3. Reparem aqui. Então, para poder favorecer o trabalho com as atividades, com as habilidades propostas na sequência 3, a gente tem sempre alguns gêneros que são mobilizados. Desses gêneros, aqui está um recorte para vocês, alguns gêneros explorados no todo, para leitura ou produção, e algumas atividades de produção específicas que são colocadas aqui para vocês. Normalmente, vocês vão ver que, como produção, está dado sempre resposta escrita, que será uma resposta escrita que estabelecerá relação, será uma resposta escrita que localizará uma informação, que vai encontrar algum elemento do texto e vai discutir. Então, percebam que a resposta escrita, pensando nela como um pequeno gênero, né, vale a pena a gente observar isso, que a resposta como tal é um gênero, mas eu tenho resposta, pesquisa, produção de nuvem de palavra na primeira série, parágrafo opinativo, entrevista. De uma sequência que trabalha com biografia, notícia, nuvem de palavras, aí entrevista para leitura. Então, você tem aqui textos de uma esfera jornalístico-midiática e que também dialogam com produções, de certa maneira, semelhantes a isso que é trabalhado. Agora, na segunda série, reparem também, temos um pouco mais de esfera jornalístico-midiática, com notícia, texto dissertativo argumentativo, quadrinho, texto de opinião, letra de canção, carta, conto e artigo de opinião. E aqui a gente amplia as respostas, né, escritas, o texto de opinião, dissertativo argumentativo, que é o que está centralizado para a gente. Na terceira série, temos artigo,
poema, artigo de lei, conto e soneto, que vai ser mais ou menos aqui uma atividade baseada, uma sequência baseada na literatura, mas também que para o trabalho de produção, como tem uma relação que é feita, eu tenho pesquisa, eu tenho artigo de lei e eu tenho um debate mediado, porque eu vou construir uma leitura complexa dos textos propostos. Tudo bem? Vamos avançando aqui. Ótimo. Uma segunda interação aqui um pouquinho mais simples. Considerando, então, essas habilidades essenciais que nós tivemos e os gêneros textuais abordados, dos eixos do ensino de língua, qual é ou quais são favorecidos? Tenta justificar aí na sua resposta. Você pode escolher mais de um, tá bem? E tentar justificar aí no chat qual é e por que é justificado. Por que é mais trabalhado? Então, eu volto aqui nos gêneros, ó. Biografia, notícia, nuvem de palavras, entrevista, respostas e tudo aquilo que está formulando aqui como produção. Aí eu tenho notícia, texto dissertativo, quadrinho e tudo aquilo que é também centrado como produção, que são as respostas escritas e o texto dissertativo argumentativo. Na terceira série, o artigo, o poema, o artigo de lei, o conto, o soneto e o debate imediato e as respostas escritas. Considerando aquelas habilidades que nós vimos e os gêneros, qual eixo é favorecido ou quais são favorecidos, tudo bem? Então, 2 minutinhos aí para a gente poder colocar como resposta aqui no nosso trabalho, tá? Vamos lá. Os professores já estão participando. Maravilha, ótimo. Então, aqui, leitura, produção de texto, já estão colocando. Leitura e análise. Pessoal, tentem dar alguma justificativa, por mais breve que seja, mas vocês estão falando leitura, produção, leitura e análise, vamos falar já já, e essa questão da oralidade, não sei se apareceu, mas tentem dar alguma justificativa. Leitura e produção de texto, a professora Kátia está falando. Está pedindo para voltar na tela das habilidades. Será que dá, professor? Dá sim, um instantinho. Aqui estão as habilidades. Peraí, meu vídeo fechou. Peraí, gente. Pronto, meu vídeo está aparecendo. A professora diz aqui, a professora Regina, eu acho, né? Ela fala assim, leitura e oralidade, porque são os meios de comunicação. Tentem sempre, gente, pensar na relação com gêneros produzidos. Vocês vão ver que eu estou escolhendo mais de uma aqui também, e eu vou problematizar com vocês, tá? Eu vou problematizar com vocês. Eles estão focando bastante nessa questão da leitura, produção de texto, oralidade, para conhecimento do resultado de uma aprendizagem, para absorver o tema a partir daí concluir uma produção textual. Eles colocam como pontapé inicial para aprofundar mais à frente. Tá ótimo, ótimo. Então vamos aqui, gente. Eu acho que vocês estão mais ou menos pensando comigo. Perceberam que eu estou tentando relacionar na minha pergunta habilidade, gênero e os eixos, né? Eu marquei 3 aqui e eu não marquei de cara a análise linguística e semiótica. Veja, leitura não tem jeito, vai ter que aparecer. Produção de texto vai aparecer. Oralidade também. Então, se a gente pensar na leitura, na produção e na oralidade, eu digo para vocês que se a gente for pensar na análise linguística e semiótica, ela será um dos pontos que entra como um instrumento no caminho. Então, nesse momento, o nosso trabalho é um pouco mais complexo do que se pautar na análise somente, sei lá, de um elemento de frase, de um sujeito ou de um predicado.
Em informações anteriores, a gente falou, por exemplo, sobre o uso dos conectivos na produção da argumentação. Então, repara, eu não estou falando só de conectivo, ele é adversativo, ou ele é conclusivo, ou ele é consecutivo, por exemplo. Mas qual é o valor desse uso de conectivo numa produção de texto? Qual é o valor desse conectivo numa leitura? Então, como a gente usa isso para modular as discussões, né? Então, todo esse percurso a gente tem que ir trabalhando e não usar como foco somente. É claro que nós temos 4 eixos, temos 3 eixos muito favorecidos. Vamos tentar favorecer, então, esses eixos. Tudo bem? Acho que é isso. A gente pode começar agora a tentar olhar uma atividade, só para a gente poder perceber a discussão. E aqui eu quero provocar vocês também. Aqui, gente, nós estamos com uma atividade da primeira série, sequência 3, tá? Da primeira série, está tirado do caderno do estudante, na página 32, mas também está no material do professor, tá? Então, na sequência 3, da página 32 do caderno do estudante. Esse material, ele já vem fazendo uma sequência, e eu quero que vocês lembrem disso. Nos últimos encontros, no último encontro de etapa, a gente falou de uma espiral de formação, que tem leitura, que tem discussão, que tem retomada, que tem análise. Todo o nosso material, toda a nossa sequência de atividades, ela é pensada nessa espiral, ela é construída sempre como buscando um itinerário, e na construção desse itinerário, a aula 3 não está solta. A aula 3 está relacionada com a aula 1, com a aula 2, mas também com a aula 4, 5, 6, até chegar na aula 8. Então, a aula 3 é um recorte. Então, vamos chegar na aula 3 para que nós avancemos nessa possibilidade de discussão. Apresento aqui rapidamente a proposta de aula e vamos tentar pensar nessa aula com uma proposta de aprendizagem ativa. Reparem aqui, os objetivos da aula são os seguintes: analisar os contextos de produção, circulação e recepção de práticas com as diferentes linguagens. Já chamo a atenção da ideia das diferentes linguagens, ok? Relacionar discursos e atos de linguagens linguísticos, multimodais, produções artísticas, culturais e da cultura corporal a seus grupos, a grupos e seus valores. Vou chamar a atenção aqui, gente, que se fosse já para pensar em avaliações, e que eu possa colocar o estudante como protagonista e pensando na multiplicidade de avaliações, reparem que relacionar discursos e atos de linguagens linguísticos, multimodais, produções artísticas, culturais e da cultura corporal, eu já consigo pensar em possibilidades avaliativas diversas. E essas possibilidades avaliativas ajudarão a buscar tipos diversos de atividade. Então, o aluno pode produzir um pequeno sketch, o aluno pode produzir cartaz, o aluno pode ir nuvem de palavra, que é o que a gente vai falar já já, o aluno pode fazer um debate, o aluno pode produzir uma performance. É evidente que é preciso pontuar os elementos que a gente quer que apareçam nesse material. E aí aquela construção de uma pauta coletiva que a gente já vem falando há muitas formações. É bem bacana da gente pensar que as rubricas coletivas debatidas com os estudantes, dentro do possível, fazem com que o estudante perceba como e o que está sendo avaliado. Tudo bem? Então vejamos aqui. Olha a instrução do estudante. Caro estudante, nesta aula conheceremos uma mulher que marcou a história ao falar sobre as dificuldades que garotas enfrentam no seu país. Leia essa curta notícia sobre Malala, vencedora do Prêmio Nobel da Paz por sua luta pela educação de crianças e jovens. O tema da educação normalmente é um tema muito caro para os nossos adolescentes, e se não for a educação, o tema do protagonismo da mulher falando também pode ser um tema bastante caro. Só aí já temos uma provocação de debate bastante interessante, né? Então, só para vocês entenderem. Eles tiveram 2 aulas, a aula 1 e a aula 2,
apresentam biografias de mulheres importantes para a ciência e propõem pesquisas sobre essas mulheres. Agora nós temos a Malala com esse enunciado que eu acabei de ler para vocês. Depois de ser apresentada a biografia da Malala, os estudantes têm essa continuação de atividades. Então, o texto da Malala está sendo proposto, e a partir do texto da Malala, é proposto que nossos estudantes façam uma leitura, e com essa leitura, eles avancem na conversa e discutam o que está sendo posto aqui. Reparem, uma nuvem de palavras aqui proposta com língua portuguesa, educação, ciências humanas. Então, existem aplicativos de nuvem de palavras que a gente pode usar, né? Então, por exemplo, existem sites, por exemplo, temos o Mentimeter, temos alguns que eu vou passar para vocês, né? Mas só para a gente poder observar aqui e eu propor a discussão. Agora é com você. Para fazer a sua nuvem de palavras, selecione pelo menos 6 palavras do texto e organizem a nuvem de palavras. A partir da nuvem de palavras que nós vamos tirar lá do texto, a gente vai construir um parágrafo justificando a escolha. Então, eu tenho escolha, construção da nuvem de palavras e a justificativa. Independente do que seja feito de imediato, vejamos aqui, professores. Considerando a proposta de construção, que estratégias vocês utilizariam para potencializar ou fortalecer a aprendizagem ativa? Mais 2 minutinhos aí, 3 minutinhos de chat, para a gente poder avançar, porque já já a gente finaliza aqui e já vai entrar na de série. Vamos lá? Precisamos avançar por conta do horário um pouquinho, né? Ok. Então, vamos lá, professores. Eu tenho aqui algumas propostas também, tá? Mas eu queria ver o que vem de vocês. Porque essa nuvem de palavras, já antecipo para vocês, gente, ela tem muito mais valor, muito mais graça, quando ela é feita coletivamente. E a partir dos instrumentos que a gente usa, as nuvens de palavras, as palavras vão crescendo, né? Vão ficando bem interessantes. Eles falam tempestade de ideias. Ótimo. O mapa mental. Construção e renovação, observar temas centrais. Isso tem muito a ver com a leitura. Palavra-chave. Achar as palavras-chave. Ótimo. Gente, vamos pensar nisso que vocês estão falando e já vamos tentar dar alguma dica para vocês? Existe uma ferramenta muito popular na internet que é o Mentimeter. Se vocês jogarem na internet menti.com, menti.com, lá existe a possibilidade de criar nuvem de palavras. Se vocês jogarem também na internet aplicativos ou sites para nuvem de palavras, aparecem várias sugestões, é chamado Word Cloud, né? Então, tem várias possibilidades para vocês. Muito fáceis, se for possível de usar isso com a turma de vocês, é muito bom. Fazer essa tempestade de ideias é legal, e a partir da construção da nuvem de palavras, as palavras em destaque vão ficando maiores, né? Então, isso vai ficando bonito, vai ficando com esse desenho bonito aqui que a gente tem, né? Então, com formatos e tal, e as palavras em destaque vão crescendo. Fazer isso com a turma, escolher, por exemplo, 6, escolher 10, 12, quanto mais palavras forem aparecendo, mais diversa vai ficando essa nuvem. E quanto mais alunos escolherem, mais destaque tem, né? Então, aqui, por exemplo, para a gente poder fazer isso, a gente pode criar, então, esse brainstorm que vocês falaram, criar uma lista de referências, de temática comum e tudo mais. Essas listas de referência são possíveis para qualquer tema que a gente for fazer, qualquer discussão que a gente for fazer, propor a atividade ativa, essa aprendizagem ativa, dará para a gente uma possibilidade de discussão coletiva. Qual é o ponto de partida? Então, a gente pode criar essa referência junto com os estudantes, debatendo com eles. São propostas transversais de discussão. E essas propostas que a gente vai trabalhar ajudarão muito, ajudarão demais, se a gente conseguir ter um ponto comum de partida. Ok? Se a gente puder também
oferecer aos estudantes ferramentas de trabalho, e aí aqui eu vou dizer para vocês possibilidades. Por exemplo, quando a gente vai criar a proposta com essa atividade 1, a gente pode tentar pensar em referências. No caso aqui é a Malala. O que os estudantes já leram, já ouviram, já sabem da Malala? Se disser não sei nada, vamos pesquisar, vamos fomentar a discussão. Vamos abrir uma pergunta. Isso vale para qualquer tema. Por exemplo, teve uma das sequências didáticas de atividades que falava sobre a bike na cidade. Poxa, criar uma lista de referências comum, debater sobre isso. Se a gente consegue oferecer possibilidades de trabalho, no caso aqui foi uma nuvem de palavras. Então aqui, se o estudante tivesse que fazer um pôster e pintar as palavras que para eles são as importantes, ou construir uma grande frase, uma grande ideia de palavra de ordem, como opção de possibilidade de apresentação desse trabalho, também pode ser um caminho. Deixe aqui apresentar para os estudantes, deixe aqui os estudantes terem possibilidades. Vamos fazer uma paródia, e nessa paródia tem que aparecer essas palavras-chave. Tem que ser discutida essa temática. Sempre, eu já fiz muitas vezes, gente, por exemplo, paródia com marchinha de carnaval com temas diversos. Sei lá, temas sobre chuva, que a gente teve problema em São Paulo, com poluição. Sempre que a gente tiver um tema que seja comum, essas possibilidades são amplas. Uma letra de rap, se o seu estudante for afeito à música, um desenho em que seja de alguma maneira que apareça isso, mas a nuvem de palavra também pode ser o nosso caminho, e a gente pode buscar isso como ferramenta online, se for o caso. Se vocês tiverem estudantes trabalhando online e usarem muito redes sociais, vocês podem propor também a criação de postagem em rede social, que seja mediada, e isso ajuda muito a ser discutido e a ser debatido, desde que seja partilhado. As redes sociais de vídeo, que os estudantes fazem vídeos curtos, os meus estudantes me ensinam muito sobre isso, tá? Então eu dou o tema, eles falam, pode fazer um vídeo? Pode fazer o vídeo, só que vocês têm que me ensinar a usar. Então eu troco muito com os meus estudantes. Se for possível, se for contemplado, se for partilhado e der gosto para o estudante, abram essas possibilidades, tá? Por fim, gente, não pode ser de qualquer jeito também, tá? A gente vai precisar, então, abrir essas possibilidades, mas vai ter que garantir que os estudantes tenham papéis definidos no nosso trabalho, tá? Papéis definidos serão dados de acordo com o que eu vou falar agora no próximo slide, para que todos os estudantes tenham um trabalho de avaliação bastante claro no que vai ser feito. Por exemplo, um trabalho de grupo, você pode colocar um estudante que seja o facilitador das atividades, né? Por exemplo, o facilitador é aquele que garante que todo mundo tenha entendido a proposta, né? E que faça com tudo isso, não faça aquele trabalho de grupo que um faz e os outros põem o nome, ou que um faz a capa, sabe? Faça um trabalho de grupo em que esses papéis sejam de fato colocados. Só para dizer para vocês entenderem como isso acontece, e como isso acontece, por exemplo, neste trabalho que nós estamos fazendo aqui agora. O facilitador garante que todos os estudantes do grupo entenderam a tarefa, leva as dúvidas do grupo para o professor. Quem está fazendo um pouco desse trabalho aqui, neste momento dessa formação, é a Patrícia, que faz a ponte entre mim e vocês, entre vocês e mim. Controlador do tempo. Se o nosso trabalho é um trabalho de apresentação com tempo, o controlador do tempo é aquele que fala, vamos ter uma atividade com tempo? Quanto tempo? Qual é o tempo? Para essa atividade nossa, tem uma pessoa aqui que nos diz quanto tempo a gente tem. Agora há pouco apareceu uma plaquinha de 10 minutos. Já aparece uma plaquinha de 5 minutos. Então é para vocês entenderem que se eu tenho uma atividade que é feita como um todo, às vezes aparece uma parte, mas é preciso de toda uma estrutura para que ela aconteça. Então, isso é planejado também. O monitor de recursos garante que todos tenham acesso aos materiais, compartilha a tela, distribui material impresso, busca cartolina, enfim, faz tudo isso. Aqui, nesse momento, a gente está fazendo isso dividido. A Patrícia faz uma parte, eu faço eu. A outra faço eu. Eu compartilho a tela, mas a Patrícia coloca no chat para vocês alguma coisa, coloca a indicação.
o repórter toma as anotações e apresenta em nome do grupo para a turma. Então, o repórter, aquele que vai reportar, pode ser mais de uma pessoa que faça isso. E o harmonizador garante que todos os estudantes estão participando, falando e dando as suas contribuições. Por favor. Muitas vezes, o harmonizador também é o repórter. O harmonizador também pode ser o monitor de recursos, tá? Mas se a gente conseguir todo mundo trabalhando um pouco, o trabalho de grupo acontece muito, tá? E acontece bem. Ao longo de todo o processo, tem estudantes que farão mais de uma etapa, mais de um desse papel. Não há problema. Todo mundo pode fazer todos os papéis. Vocês podem ir fazendo isso em estações e em ciclos, tá? A proposta das autoras aqui, da Elizabeth Cohen e da Rachel Lotan, é que a gente tenha, na heterogeneidade, a maior possibilidade de repertório de trabalho de papéis, tá bom? Não deixa só um estudante trabalhar sozinho, tá bem? Gente, para a gente não esquecer o que a gente tem daqui para frente, nós tivemos agora a transmissão de etapa, estamos finalizando a transmissão de etapa e teremos, então, tivemos 45 minutos, daqui a pouco nós iremos para a transmissão de ano e série, serão mais 45 minutos. Depois disso, vocês terão um desdobramento das atividades com os seus pares na escola, que são mais 90 minutos. Vou frisar aqui e vou dizer mais uma vez que sempre é importante vocês tentarem conhecer o processo todo. Aqui, gente, nesse momento, eu passei para vocês uma possibilidade com a sequência da primeira série. Mas, só para vocês repararem, esse trabalho de grupo, esses papéis, podem ser feitos com todas as séries. Essa sistematização de criação de referências para qualquer trabalho podem ser feitas com todas as atividades que vocês tiverem. Tá? Então, criar listas de referências comuns para ter um ponto de partida, dar as possibilidades de ferramentas de trabalho, mais de uma, e colocar todo mundo para ter esse papel, pode ser feito com todas as séries e com quaisquer atividades. Vejam aquelas que são mais favoráveis para a sua realidade. Tudo bem? Na transmissão de ano e série, a gente vai falar um pouco mais sobre planejamento como uma forma de sequência que nos ajudará a desenvolver as nossas atividades. Por fim, gente, a gente deve reconhecer, então, foi o que a gente tentou fazer aqui, como se dá o planejamento a partir de princípios de uma aprendizagem ativa, na qual sempre o nosso estudante é o nosso protagonista. Tentamos enxergar aqui, com uma das atividades, uma proposição que estimula a investigação, envolvendo leitura, produção, né? E contando com participação e autonomia, mais uma vez, tentando dar esses papéis para os nossos estudantes. E eu trouxe aqui para vocês uma proposta de estratégia que fortalece a implementação dessa sequência, considerando a aprendizagem ativa. Então, mais uma vez, gente, busquem ferramentas e busquem propor os papéis de trabalho dentro do nosso processo de aprendizagem. E, mais uma vez, eu reforço, tentem flexibilizar a avaliação. Avaliem o processo, flexibilizando a avaliação. O que vocês podem fazer é um cronograma, por exemplo, e ir recuperando as avaliações nesse cronograma de avaliações, tá? De etapas, para não deixar que o nosso estudante chegue no final, ao prazo de um mês, por exemplo, de 15 dias, de 20 dias, chegue lá no final e diga, tive um problema, não consegui fazer. Se a gente for conseguindo fazer as entregas pontuais, as avaliações pontuais, uma avaliação por pares, a gente vai garantindo que todo mundo cumpriu os papéis. Uma última opção aqui é tentar rotacionar esses papéis a cada momento, tá? Bom, para a gente finalizar, gente, temos aqui uma enquete, tá? Patrícia, coloca no chat para eles o link, por favor, para que vocês possam colaborar e contar para a gente, né, o que vocês acharam das nossas formações, como elas têm sido importantes aí para vocês, no que elas contribuem. Eu sei que 45 minutos aqui
É um tempinho curto, mas é bastante rico, tá bem? Então, mais uma vez, aqui eu coloco o nosso material de colaboração, de trabalho, né? Então, aqui a referência, o livro das professoras Elizabeth Cohen e da Raquel Lotan, que é esse que eu usei agora no final para dar referência para vocês. O nosso material do Aprender Sempre e o Currículo Paulista, que são os materiais que nos norteiam. Tudo bem, gente? A gente se vê na formação de série. Até a próxima. Muito obrigado, viu? Então, mais uma vez aqui a tela para vocês poderem colaborar e até logo. Professores, obrigada pela participação de vocês. Eu coloquei o link da avaliação no chat, então, se vocês acessem lá para responder, é muito importante isso para a gente, tá? Então, a gente finalizou aqui a etapa do ensino médio, agora a gente vai para ano série, né? A questão das referências que foram citadas aqui, o professor, né, colocou lá no final, então, depois o material fica disponível para vocês acessarem. Um bom dia e até a próxima.